Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Deus abençoe meu amigo, Deus abençoe minha amiga. Mais uma vez estamos aqui para continuarmos conversando e falando sobre o nosso trabalho para Deus. Nós já falamos sobre algumas coisas, como o nome da Igreja da Bendita Esperança, o porquê do nome. Falamos também o porquê desta inscrição que nós usamos, Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Falamos a respeito do nosso símbolo, que é uma cruz, que é a cruz do cristão, escrito Marcos 8,34 embaixo. Domingo passado nós falamos a respeito da reunião de domingo, que é a nossa principal reunião. Hoje eu quero falar sobre as demais reuniões, mas primeiro eu quero falar sobre a Bíblia que nós usamos. Nós usamos aqui duas Bíblias. A Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, a Bíblia ACF 2011, e nós usamos também essa Bíblia de estudo, que é a literal do texto tradicional. Estas duas Bíblias são as únicas Bíblias que nós consideramos como a palavra de Deus. Por quê? São as duas Bíblias em português que realmente são a tradução do texto recebido. O texto recebido, ele é uma Bíblia, a Bíblia verdadeira. E existe a Bíblia falsa, que é a Bíblia do texto crítico, que vive mudando, está sempre mudando. Tira versículo, acrescenta versículo, está sempre tendo alterações. E, ademais, o texto crítico é usado por aqueles que se denominam ecumênicos. Nós não somos ecumênicos. Por isso, nós consideramos como palavra de Deus apenas essas duas Bíblias. A Bíblia do texto recebido, a Bíblia literal do texto tradicional e a Bíblia ACF. Nós usamos essa aqui para pregar e usamos essa aqui como um apoio para o estudo. As demais Bíblias, nós proclamamos que não são a palavra de Deus, mas são um texto adulterado. Revista e atualizada, a Revista e Corrigida também, Revista e Corrigida, ela é do texto recebido, mas tem muitas infiltrações do texto crítico. A NAA, que é a Nova Atualizada. A linguagem de hoje nem se fala, porque não é uma Bíblia, é um comentário do que o autor entendeu. E todas as demais Bíblias, que não seja, em português, que não seja a ACF e a LTT, nós não consideramos como palavra de Deus. Também proclamamos que a Bíblia, que é a palavra de Deus em inglês, é a King James 1611, em inglês, não a portuguesa, e em espanhol, a Reina Valera 1659. Então, nessa primeira parte deste vídeo de hoje, nós falamos então qual é a Bíblia que nós usamos. E inclusive providenciamos para que todos os irmãos que congregam conosco tivessem uma Bíblia ACF. E todos hoje aqui que congregam conosco têm uma Bíblia ACF, corrigida e fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E que você que está me ouvindo também, me assistindo também, adquira uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana, a ACF. E quando você puder, adquira também essa Bíblia aqui,
literal do texto tradicional. Pois bem, agora eu quero falar, uma vez que nós falamos sobre a nossa principal reunião, que é a reunião do primeiro dia da semana, aqui na Igreja da Bendita Esperança, a reunião de domingo é a nossa principal reunião. Eu quero falar da reunião que fazemos aqui às segundas-feiras, que é uma reunião de estudo das Sagradas Escrituras. É a reunião, como alguns chamam, de estudo bíblico. Nós fazemos uma oração no início, uma rápida oração, e depois nós colocamos um quadro aqui e trazemos um estudo com auxílio do quadro, um quadro branco, explicando algum assunto que precisa de maiores explicações. Tem um texto lá no Velho Testamento, se não me engano, no livro de Esdras, que diz que quando Esdras ele fez um púlpito de madeira e ele leu a lei do Senhor, que era a Bíblia naquela época para o povo de Israel, e o povo se arrependeu, o povo chorou diante do Senhor, e diz ali também que os levitas davam explicações, ensinavam ao povo a palavra de Deus, as palavras da lei do Senhor, dando explicações para o povo. Então nós também fazemos isso, dedicamos a segunda-feira para dar explicações com mais paciência, com mais tempo, a respeito de assuntos concernentes à palavra de Deus. O apóstolo Pedro, falando a respeito do apóstolo Paulo, ele diz que nos escritos de Paulo, nas cartas do apóstolo Paulo, havia pontos difíceis de se entender. Realmente, na Bíblia, há coisas que precisam ser explicadas. Por isso está escrito também que Deus deu uns para mestres na igreja, uns para pastores, evangelistas, apóstolos e outros para mestres, ou seja, professores. Eu me lembro do eunuco ali andando naquela estrada e o Espírito Santo levando Filipe até aquele eunuco e perguntando ele: entendes o que lê? E ele disse: como eu entenderei se não tiver alguém para me explicar? Não é verdade? Então nós, que somos um irmão mais velho, porque o pastor geralmente sempre é o irmão mais velho da congregação, ou um dos mais velhos, que já tem mais experiência, que já sabe manejar bem a palavra da verdade, que procura se apresentar como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Então, cabe ao pastor a ensinar a palavra de Deus para os demais irmãos. E é o que nós temos procurado fazer aqui. Até porque Jesus disse: examinais as Escrituras. Os judeus examinavam as Escrituras. E nós, que somos povo de Deus também, somos a igreja dos salvos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós também temos que examinar a palavra de Deus. Eu me lembro que Jesus disse também, se não me engano, para os fariseus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, segundo o que Jesus diz, é um erro não conhecer a Bíblia. Então nós incentivamos as pessoas, aos irmãos e a todas as pessoas com quem nós conversamos, nós incentivamos a examinar as Escrituras, a conhecer a Bíblia. Eu pergunto para você que está me assistindo aí agora, nesse domingo, 2h da tarde, você já leu a Bíblia toda? Você conhece as Escrituras? Pois se você não leu, leia a Bíblia toda. E depois, leia mais uma vez, e depois mais uma vez. Conheça as Escrituras. Você precisa conhecer o que diz a palavra de Deus. E quando você conhecer as Escrituras, você não vai estar cometendo esse erro que os fariseus cometiam. Então, por isso, eu sei que tem igrejas aí que tem a escola dominical, domingo de manhã,
e se dedica a explicar a palavra de Deus, a dar um estudo bíblico. Aqui na Igreja da Bendita Esperança, nós fazemos esse estudo bíblico das Escrituras às segundas-feiras, 7h da noite, aqui na Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Então, essa foi a explicação a respeito da reunião que nós fazemos aqui às segundas-feiras. Pois bem, agora vamos falar o que nós fazemos aqui na Igreja da Bendita Esperança às terças-feiras. Terças-feiras nós oramos pela saúde daqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos. Nós sempre dizemos que o doente precisa de oração para ser curado e aquele que está com saúde precisa de oração para não adoecer. E nós chamamos esta reunião de corrente pela saúde. Por que nós usamos essa palavra corrente? Porque a palavra corrente tem o sentido de continuidade. Você já ouviu falar em conta corrente? É algo que segue. Corrente é algo que corre, que prossegue. Água corrente, você já ouviu falar? Pois é algo que segue. Então nós chamamos de corrente da saúde porque nós queremos passar para as pessoas que vêm aqui buscar uma bênção de Deus, buscar pela sua saúde, que elas têm que continuar seguindo Jesus. Elas não podem vir uma vez e ir embora e não vir mais. Como aqueles 10 leprosos que Jesus curou e só um voltou para agradecer. Então nós procuramos ensinar essa verdade para as pessoas, porque geralmente a pessoa quando vem buscar uma bênção, às vezes a pessoa nem cristã é e nem quer se converter. Então nós enfatizamos para a pessoa que Jesus abençoa, mas a vontade do Senhor Jesus, ao curar uma pessoa, é que ela faça uma corrente, ou seja, uma corrente contínua, que ela venha uma vez, 2, 3 e vá vindo, e não deixe de maneira nenhuma de congregar. Sobre curar os enfermos, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, expulsarão demônios, e diz lá também, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles ficarão curados. É da vontade de Deus curar aqueles que estão doentes, enfermos. Tanto é que nós vimos lá o apóstolo Tiago dizendo, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, faça a oração sobre eles, ungindo-o com óleo. A oração da fé salvará o enfermo. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então, por isso que às terças-feiras nós fazemos a corrente da saúde. Nós oramos pelos enfermos e doentes aqui nesse endereço, na Rua Augusto Trombini, 444. E se você está me assistindo aí, você é aqui de Codesburgo, vem estar conosco, 7h da noite, nessa terça-feira, na corrente da saúde, a corrente em favor dos doentes e enfermos. Pois bem, meu amigo, minha amiga, hoje nós gravamos esse vídeo aqui na Igreja da Bendita Esperança. Estamos quase terminando a reforma aqui na igreja. Quando terminarmos, vamos filmar a igreja por dentro e por fora e mostrar para você. Provavelmente semana que vem, ou então daqui 15 dias. Tá certo? Temos muito o que falar do nosso trabalho missionário. Temos muito que falar do nosso trabalho para Deus. Se você voltar aos últimos 4 vídeos aí, nós estamos falando só sobre o nosso trabalho para Deus, usando esse canal para dar uma satisfação por aqueles que oram por nós, mesmo estando distantes. Eu termino por aqui, falamos já do domingo, da segunda e da terça. Próximo domingo, falaremos da quarta, da quinta, da sexta, do sábado também. Que Deus abençoe e não esqueça,
Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.